Caríssimos internautas de São Caetano, do ABC, do Brasil e do mundo. Estamos via internet com a sua TV web São Caetano. Pois bem, o X da questão hoje é o aumento do custo de vida no Brasil. É um dos temas mais importantes da vida brasileira. E os governos brasileiros estão folgados até agora porque o povo não tomou consciência ainda do problema. O povo não entende, na maioria da população. Eu dou um exemplo rápido para você entender. Se você tomar uma caipirinha na praia, você paga 60% de imposto para o governo. Vou explicar. A caipirinha custa R$10. R$6 vai para o governo e R$4 vai para o sujeito que plantou o limão, plantou a cana, que fez a cachaça. Automóvel. Aqui, em São Caetano, tem uma importante fábrica montadora de automóveis aqui, pioneira no Brasil. Pois bem, essa montadora, ela faz um veículo por R$100 mil. 46 vai para o governo. O governo não tem autopeça, o governo não comprou nada. Por enquanto, no Brasil, as pessoas estão reclamando do aumento do custo de vida. Você está vendo a inflação aí, está vendo greve toda hora. Há quanto tempo que não tinha greve no Brasil? Pois bem, mas a população fala o seguinte: eu estou muito chateada porque eu pago imposto e não tenho o retorno. Quer dizer, o governo não me dá o retorno. Este é o princípio da conscientização, porque não é só o problema do imposto alto. Na Alemanha, a gente paga na Alemanha 36% por imposto de renda. Tudo que o alemão ganha, ele paga 36% de imposto para o governo. É muito alto, eu sei. Só que a contrapartida do governo justifica os 36%. Então, tem países que cobram bastante imposto, mas dão saúde gratuita, educação gratuita, oferecem segurança. Mas hoje nós vamos trazer aqui um campeão de audiência. Um homem que está vivendo este assunto porque é um homem público. Ele está dos dois lados, que é Éder Xavier, de um lado, como cidadão, e o vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier, que é responsável pela fiscalização e pela legislação aqui em São Caetano. Você ouviu essa notícia do Le Monde aí, não? Nicolas Boursier, deve ser assim que pronuncia, correspondente do jornal Le Monde, aponta que o iPhone 5S, vendido na primeira loja da Apple no Brasil, que foi inaugurado no dia 15 de fevereiro do Rio de Janeiro, é o mais caro do mundo. Então, Ney, veja, eu queria, antes de pronunciar a respeito desse tema, como você disse, tão importante, perguntar uma coisa para o Ney Gonçalves Dias, homem experiente, homem com que eu tenho a maior alegria de estar fazendo esse programa, o X da questão aqui na Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Sabe, Ney, eu queria que você me explicasse um pouquinho, comentasse comigo e com aquele internauta. Na verdade, o que é uma coisa falsa? Porque produtos falsos, aquela coisa, esse veio do Paraguai, isso é feito na China. O que é coisa falsa? Eu queria que você me explicasse por que as coisas são falsas, por que tem a falsificação de produtos. Como é que você entende, com a experiência que você tem, essas coisas que vão na economia falsa? Por que eu vou te fazer essa pergunta? Eu queria que você me respondesse, para depois nós conversarmos se nós temos uma economia real, verdadeira, já há muitos anos. Qual é a história da economia nacional? É uma economia que tem nos seus primórdios fundamentação, fundamentos, estrutura, a base em o que nós somos de verdade na economia. Nós somos o quê? Produtor de alimentos. Nós temos riquezas naturais que o mundo se interessa. Quer dizer, então a pergunta é, o que quer dizer falso? Falso. Dentro desse tema, o que é falso? Para depois nós discutirmos se realmente o aspecto da administração da economia está fundada na verdade, das nossas bases de economia, na nossa história econômica, história da economia nacional brasileira, com o passar dos anos, séculos,
e vamos discutir se governos falam a verdade sobre custos, como você disse, impostos, etc., custo Brasil, etc. Então, Ney, o que é falso? Bem, como os internautas estão nos assistindo aqui, tem dois conceitos de falso. Hoje, as crianças no Brasil, os jovens, falam muito da palavra fake, para dizer que, olha, aquele site é fake, e para se referir à internet. Pois bem, mas a falsidade que o doutor Hélio está falando é a falsificação da verdade. Sempre que você tem, por exemplo, nós temos uma loja em Paris que fabrica bolsas de mulheres, senhoras. Essas bolsas custam a partir de R$3.000, então não é todo mundo que pode comprar. Mas aí essa bolsa, ela manda fazer lá na China a bolsa verdadeira. Então ela manda um técnico para a China, ela manda os tecidos para a China, ela manda o modelo para a China. E a China faz direitinho aquilo que ela pediu para fazer e que ela mandou para lá. Chama-se drawback. Ela mandou o produto para lá para ser utilizado. Muito bem. Aí fabricou lá 5 mil bolsas de mulheres. Mandou para Paris. Paris mandou para o mundo. Acontece que a fábrica lá na China aprendeu a fazer a bolsa. Então ela altera os produtos e faz uma bolsa para vender por R$200 e distribui no mundo inteiro. Tá bom. Aí nós temos o cigarro. O cigarro no Brasil tem uma carga tributária de 60%. Então, cada maço de cigarro vendido no Brasil por R$5, 60%, ou seja, R$3 pertence ao governo. Ele não plantou o fumo, ele não fez nada, não arranjou o papel para passar, não fez a fábrica, mas ele ganha mais do que a fábrica que fabricou. Aí o cigarro, por que ele custa R$5? Ele custa R$5 porque tem que dar 3 para o governo. Então o que o sujeito faz? Ele vai no Paraguai, falsifica o cigarro no Paraguai e vem aqui no Brasil e vende por R$2,50, pela metade do preço. Ele não precisa, se ele for esperto mesmo, ele não precisa nem fabricar, doutor Éder. Ele vem no Brasil, compra no atacado cigarros sem pagar o imposto, portanto ele pagou só R$2, leva para o Paraguai e vende por 3 e 4 aqui, por isso que tem cigarros sendo vendido aí, etc, etc. Ou seja, a falsidade é pegar, fazer uma cópia, é falsificar, fazer uma cópia da verdade e tentar vender como verdadeiro. É isso mesmo. Então, falsidade também na economia. Portanto, o Nicolas Bossier, que é o correspondente do jornal Le Monde, quando aponta que o iPhone 5S, vendido na primeira loja Apple do Brasil, que foi inaugurada agora, hein? Fevereiro. É o mais caro do mundo, é porque alguém não consegue falsificar. Exatamente. Esse produto aí. Esse item. Então tem que vender caro. Agora, por que vende caro? Mais caro? Justamente como você está. Então, aquilo que é produto verdadeiro, que foi desenvolvido com tecnologia, que houve investimento, e que é justo o capital ter o retorno do investimento de milhões, anos a fio. Isto, quando não dá para falsificar, mostra o custo Brasil. A verdade. Mostra a verdade. Então, o que nós temos aqui que ver hoje no programa, Ney, que acho que seria interessante, é assim, debruçam sobre os aspectos históricos da nossa economia, professores, luminares que estudam a economia, para tentar demonstrar para o povo brasileiro que o custo, empresários, associações, Fiesp, federações, olha, o custo Brasil, os impostos que o governo recolhe do povo brasileiro é muito alto e se torna mais alto ainda porque a contrapartida, aquilo que ele arrecada de imposto, não é bem administrado, não é bem gerido. Grande parte desviado pela corrupção, etc, etc, etc. Então, esses luminares da ciência da economia discutem entre si, procuram encontrar fórmulas para mostrar, olha, povo, acorda, povo.
Mas agora tem esse fato aqui. Quer dizer, não vamos dizer que o senhor Nicolas lá do Le Monde, ele está fazendo política a favor do PT, do PSDB, do Aécio, do PSB lá do... Como é o candidato a presidente? Do Eduardo Campos. Não vamos falar que esse homem está fazendo isso. Aí seria demais. Este jornalista, certamente de economia, simplificou para poder mostrar para o povo brasileiro, principalmente a classe que usa, que pode comprar esse aparelho iPhone aqui, 5S, que é formadora de opinião. Olha, aqui é o mais caro iPhone 5S do mundo, por causa dos impostos do governo. Tá a prova aí, não precisa agora aquelas coisas miraculosas, que o povo não entende. Então aqui é a maior prova, eu vejo, Ney, de que o custo do Brasil, os impostos do Brasil emperram, porque quer dizer, tanto imposto, e do que mais reclama o brasileiro? Os empresários que poderiam fazer com que a nossa fosse mais pujante a nossa economia em relação ao mundo. Na infraestrutura, dos portos, dos aeroportos, né? Das rodovias, da distribuição, da concentração em alguns lugares. Quer dizer, o governo não dá oportunidade para que outras regiões do Brasil se desenvolvam, fazendo investimentos ali. Vê aí, por exemplo, São Francisco, a transposição, seria algo que poderia disseminar a economia nacional. O negócio está parado, emperrado, não sai. Então, quando tanto imposto e aqueles que poderiam, através do próprio imposto, arrecadado pelo governo federal, desenvolver o país, reclamam. Reclamam o povo, o empresário. Ficamos perdendo espaço, porque nós temos recursos naturais. Deus é brasileiro mesmo. Então, nada disso é desenvolvido, porque não há, como você disse no início, com tanta experiência que você tem, com a vivência que você tem, não há contrapartida do governo. Então, simplificando essa minha fala objetivamente, este trabalho do Le Monde é muito importante. Mostra que o iPhone é o mais caro, porque aqui não deu para falsificar e teve que mostrar a realidade da voracidade que tem o governo federal em cima dos produtos. Voracidade que não dá a contrapartida para o povo brasileiro. Isso nós estamos falando do iPhone. Isso é, como eu disse, uma classe que vai adquirir isto. Classe formadora de opinião. Mas aquele que come arroz, feijão, batatinha, cebolinha, tomatinho que ficou caro esses tempos aí, da inflação, etc., esses sofrem muito. Então o governo é o vilão, o maior vilão que tem para o governo são os mais pobres, são os mais necessitados. E aí, este governo atual encontrou um jeitinho para dar uma minimizada, para o povo votar sempre tudo nele. Né? Fez aquela cesta básica lá, aqueles programas assim, populescos de ajudar, com aquela história aqui, não me dá o peixe não, me dá a vara para me ensinar a pescar. Muito ruim para o Brasil, que tem a Copa, quando nós fizemos outro programa, que o mundo vai estar de olho, quando o Le Monde, um economista do jornal Le Monde, que é francês, dá esta notícia. E aqui está realmente o iPhone 5 mais caro do mundo. Revelou a falácia da administração que nós temos nesse país há muito tempo e conta a história da nossa economia. Muito triste essa notícia, Ney. Nós estamos falando com os internautas São Caetano, através da TV Web São Caetano, do Brasil e do mundo. As pessoas mais simples, mais humildes, pensam que não pagam impostos. Eu vou explicar por quê. Apenas uma parcela da população brasileira paga imposto de renda. Faz imposto de renda, corre contra o tempo para apresentar até o dia 30 de abril, porque não sei o quê, vamos arrumar, não sei o quê, papapá. Pois bem, o que acontece? Acontece que os 170 milhões que não pagam imposto de renda, eles falam, eu estou bem, eu não pago imposto. Não, você paga imposto, sim. Você paga imposto quando compra o feijão, o arroz, o óleo de soja, tudo isso você paga. E nós vamos falar no próximo segmento, com o nosso protagonista, Éder Xavier, sobre um outro aspecto deste problema. Ou seja, a colocação errada de que no Brasil a classe trabalhadora
deixa as empresas em condições difíceis pelos privilégios que têm. Daqui a 1 minuto. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam 1.000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Olha, aqui os internautas estão perguntando ao vereador Éder Xavier o seguinte: qual a razão da alta dos preços? Além dos impostos que nós mencionamos no primeiro bloco, é a supervalorização da moeda? Ou seja, você precisa cada vez mais moeda para comprar dólar? Falta de reformas estruturais, o sistema tributário exorbitante. Esse do sistema exorbitante nós já falamos. Mas vamos voltar um pouquinho naquilo que o carro afeta uma parte da população, não toda. Vocês querem ver como o doutor Éder tem razão? Quando o ano passado ninguém comprava automóvel, o que o governo fez? Abaixou o imposto. Quando no ano passado ninguém comprava fogão, nem lavadora de roupa, nem o diabo que seja, o que o governo fez? Diminuiu o imposto. Então ele mesmo reconhece que esse imposto estava alto. Não há dúvida. Não há dúvida? Não há dúvida, não há dúvida nenhuma. Mas vamos falar dos alimentos, porque os alimentos, doutor Éder, os alimentos pegam o senhor, a mim, o jornalista Gustavo Baena, a presidente Dilma, o sujeito que ganha o Bolsa Família. O alimento pega todo mundo. Ney, eu estava ontem na tribuna da Câmara e nós estávamos numa discussão sobre meio ambiente. Você sabe que você é um advogado, eu tenho alguns anos dessa atividade profissional. E ali nós, lendo sobre o direito que toma conta do ambiente, do meio ambiente, eu vi uma coisa interessante que eu não tinha pensado, que o juiz é como se fosse parte quando ele está analisando os procedimentos, os processos na área do meio ambiente. Porque é verdade, ele também respira. O filho dele respira, né? O meio ambiente, o ar, o problema do impacto de vizinhança, os veículos, a mobilidade. É como se ele fosse parte, né? Uma coisa diferenciada a isto. Bem colocado. E você, Ney, disse bem que a alimentação, os alimentos, eles afetam todos, né? Aquele alimento básico. E nós estávamos conversando, eu acho que é bom, nos aspectos da infraestrutura, né? Então você vê, se não tiver como escoar a produção de alimentos, vamos falar de alimentos. Já falamos sobre o custo do Brasil, os impostos e o governo. Então você vê uma coisa interessante. Se não tiver você que está nos assistindo, aqui no programa X da Questão, da Web TV, São Caetano, Nossa Cidade é o canal. Olha, a infraestrutura é necessária, a contrapartida do governo, com tantos impostos, não faz a infraestrutura, não faz as estradas, né? Você vê agora, nesse problema que nós temos com falta de água, aquelas barcaças que traziam alimentos para cá e para lá, estão com toda dificuldade, não vão mais poder circular, os caminhões vão circular mais. Aí quando circula mais o caminhão, ofende as estradas, gasta mais o pneu, o combustível, etc, mexe com a poluição. O alimento se torna mais perecível. Então você sai lá uma tonelada de abobrinha, vai perdendo pelo caminho, porque demora com o caminhão. Se o caminhão fosse bom, o transporte desses produtos hortifrutigranjeiros, talvez não tivesse necessidade de usar lá a travessia dos rios e tal, assim.
Então encarece produto nas prateleiras no final, né? E tudo isso não se toma conta disto, não verifica isso. Mas se o tema do aumento de custo de vida dos brasileiros, toda essa conjuntura, a falta de gestão de administração também. Mas, Ney, você que é um homem experiente e conhece, você está me passando agora aqui na cabeça a história do chuchu. Parece que teve um administrador da economia nacional que pegou e falou assim, olha, a inflação, a culpa da inflação, que nós estamos num processo de inflação, é o chuchu. Quem? Delfim e Simonsen, a época deles. Você lembra que encontraram naquela época para explicar, em vez de falar, eu não sei gerir a economia, eu sou falso. Qual falsidade? Falsidade é essa administração atual que está no poder. Veja só que coisa. O governo federal foi fazer aquele assistencialismo através da bolsa não sei do que, bolsa não sei do que nós já comentamos também no outro. Agora, como a economia 2 mais 2 são 4, quando você tira você fica devendo, etc, etc. Agora, esse governo está cobrando aquilo que deu, está retirando aquilo que deu. Porque como você disse, a alimentação, o tomate, o arroz, o feijão, a batatinha, o alho, o hortifruti granjeiro em geral, todos, a classe pobre também. Então você foi lá dar a bolsa não sei do que, governo federal. E agora, nós estamos com a inflação, e o que está mais caro, o que está pesando mais da inflação, é essa alimentação aí que todos comem o rico, o pobre, etc. Por isso que eu pensei que o juiz é como se fosse uma parte. Né, no direito ambiental. E também aqui. Então o governo deu alguma coisa, agora foi buscar de volta. Está tudo muito caro. Então, daqui a pouco vai ter um esperto aí. Quem é que está na economia nossa? É o Manteiga. O Manteiga. O seu Manteiga aí, que lembra de alimentação também. De repente, ele vai falar, não sei se é chuchu, agora tomate. Olha, pessoal, não é nós que não sabemos gerir. Não é nós que estamos querendo de volta do povo, que nós demos aquele cesta não sei do que. Agora estamos cobrando tudo para ele comer arroz e feijão, está pagando imposto alto. Em vez de falar isso, de repente ele vai me falar que é inflação no tomate. Só falta repetir a história do passado. Falta de gestão, Ney. Deixa eu ver. De São Paulo a Manaus, falando aí que o senhor colocou o problema da logística, da mobilidade, de São Paulo a Manaus, senhores internautas, nós temos cerca de 3 mil quilômetros. Se você sair de São Paulo hoje por Manaus, você vai gastar 3 mil quilômetros. Então acontece o seguinte, o tomate que sai de São Paulo para Manaus, sai de caminhão. Imagine você o preço que vai chegar esse tomate em Manaus. Só que tem um problema. O tomate amadurece, evidentemente, dentro de um determinado tempo. Então, o que acontece? O produtor de São Paulo colhe o tomate verde e faz o cálculo. Ele está verde assim, vai levar tantos dias para ele ficar vermelhinho, que dá tempo de chegar em Manaus. Quer dizer, não tem sentido um país como esse mandar de caminhão tomate para Manaus. Não que Manaus, quer dizer, vai lá, desenvolva um polo de plantação de tomate. Será que tomate só dá em São Paulo? Depois, tomate não é como arroz e feijão, é muito importante na pizza, tudo isso, mas não é um negócio que vai justificar o aumento da economia brasileira. Mas tem um outro problema aqui. O que acontece é o seguinte, a indústria brasileira não cresce há 2, 3 anos. Qual é o peso que tem? É o peso que tem trabalhista, porque nós temos um funcionário, tem que pagar 13º, tem que pagar hora extra. Mas não é. O que está encarecendo é o imposto. Se você abaixar o imposto, a carga trabalhista não fica tão acentuada. É o imposto que garfa, é o imposto que pega. E você nota que ninguém fala, todas as pessoas sérias no Brasil falam assim, precisamos fazer uma reforma tributária. É essencial que façamos E ninguém faz. Porque está todo mundo mamando na receita. Está todo mundo lá se aproveitando daquilo. Só que chega num ponto de sufocação. A economia não aguenta mais. As pessoas não aguentam mais produzir um carro. A GM produz um carro aqui em São Caetano e vende esse carro por R$50 mil. 25 pau, 27 vai para o governo. O governo não tirou o minério, o governo não fez o aço, o governo não extraiu a borracha, não fez a autopeça, ganha mais do que a GM. O governo ganha mais do que a GM.
Então o senhor está vendo que o custo Brasil tem uma série de incidências que o senhor mencionou. Tem o problema, e o principal deles, que o senhor destacou, é a má gestão. Falta de estrada, aeroportos que não funcionam adequadamente, não tem hidrovias. O país que tem mais água no mundo é o Brasil, água doce. E ninguém usa isso aqui para fazer. Em Paris tem um navio, que anda dentro do Sena. Você entra lá no navio, tem um cara que canta música francesa, acordeon, aí você janta no barco, ele passeia por Paris à noite, coisa e tal. E é um canal, não é nem é um canal. Aí lá em Paris, eles não têm praia. Então eles chegou numa parte lá que eles pegaram, botaram umas areias assim e fizeram igual Copacabana. Então o parisiense no verão senta lá na areia e toma sol. Aqui tem tudo isso, tem praia, tem natural e nós não usamos. O Egito, deixa eu falar do Egito, vai. Egito e o Nilo. Floresceu, conhecimento. Quando você leu alguma coisa da economia do Egito, quando ele floresceu, era bem disseminada, não era assim concentrada a economia. Todos participavam da qualidade do rio, da possibilidade do rio Nilo. Alimentos, transporte. Então está na história de há muito tempo. E nós temos, hidrograficamente falando, não é o rio maior, mais comprido, mais essas conversas todas. A distribuição da natureza hidrográfica do Brasil é a melhor do mundo. Os planaltos que nós temos para a ferrovia já foi estudado. Ferrovia. Para escoar alimentos. É por isso o custo Brasil, etc., etc., que a inflação está abaixo do teto da meta. Será? Está abaixo? Não. Por desmandos, corrupção, falta de gestão, etc., 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 a situação está desse jeito. Olha só, você está lembrado no programa que nós fizemos aqui, Ney? Sobre a Copa, se era o momento, eu sustentei, parece que você também tem essa opinião, que não era o momento de fazer a tal da Copa aqui, por todos esses problemas que nós estamos aqui, mostrar para o mundo como é que nós estamos atrasados na gestão, na competência, na honestidade, no bom caráter dos administradores. É por isso que a nossa produção trouxe aqui detalhes sobre a França. Os franceses, que têm responsabilidade, o jornalista lá para falar, para não falar bobagem, não. Le Monde também explica aos franceses o que é o custo famigerado, o custo Brasil. Então, abre aspas agora para o jornalista lá, que é o tal do Nicolas Bossier. Complexidade dos procedimentos burocráticos. Para abrir uma empresa aqui deve lentidão dos sistemas de distribuição e de transporte, serviços públicos inadequados, corrupção endêmica. Tem um outro jornal também, não foi um só não, acho que é francês também. Perguntar para como é que pronuncia isso aqui. La Nation. Libération. Libération. Que ele publica em sua edição desta segunda-feira uma reportagem sobre a alta dos preços no Rio de Janeiro, que abrigará este ano o jogo da Copa do Mundo e sediará as Olimpíadas em 2016. Ney, nós vamos mostrar todos esses problemas que nós estamos aqui, que nós vivemos, vamos mostrar isso tudo para o Brasil mesmo, Ney? Tá difícil a coisa. O custo de vida subiu muito acima da inflação. Esta que é a verdade. Vê essa história agora aí. O governo tinha, por pressão dos produtores, do capital, etc., etc., de aumentar os impostos da cerveja. Deram uma paradinha por causa da Copa. Você também bem disse aqui, naquele dos produtos que os magazines chamam linha branca, quando começou, vamos abaixar o imposto. Aí todo mundo comprou. Olha como o imposto é pernicioso. Quando automóvel baixou o imposto, todo mundo comprou. Dá uma ajeitadinha para o alimento não ficar tão caro. O pessoal do PT, dona Dilma, ajuda aí para alimentação. Ou nós pensamos só, o que está estimulando esse PT, essa administração, essa Dilma, pelo jeito é só Copa, 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 Copa. Depois vocês vão ficar chateados. Vão querer criar leis para descer a borracha no brasileiro que vai se pronunciar contra a Copa.
Isso é injusto. Não é humano. Isso não pode nascer daqueles que ascenderam ao poder, chegaram ao poder falando que ia ajudar o trabalhador, o pobre. Isso é absurdo, absurdo, absurdo. Ney, tá muito caro o arroz, o feijão, a batatinha, a cebola, o alho, o sal. Isso a inflação está mostrando, os técnicos estão mostrando. É muita gente endividada com tudo, não consegue pagar o carro, não consegue pagar. Escuta, nós estamos caminhando, 2015, 2014, eleição, 2015. Vai pagar a conta. Não está pagando agora a conta daquilo de ter dado tudo para aqueles que eram menos favorecidos, dado bolsa para tudo quanto é coisa, e agora está cobrando a volta, porque a economia é 2 mais 2 é 4. Vai ter aumento de gasolina no ano que vem, aumento da energia elétrica. Então, quem está monitorando, o povo brasileiro, meu amigo, está vindo pelo meu sentimento, pelo caminhar da carruagem, sabe de uma coisa? Ney, nós vamos enfrentar uma crise terrível em 2015. E assim nós encerramos o X da questão de hoje com Éder Xavier. Um abraço, veremos sempre em vitórias. Você que acompanhou o programa X da questão com o Éder Xavier e o competentíssimo, o grande Ney Gonçalves Dias. Um abraço.